filme Anora é como uma cebola. Cebolas são feitas em camadas. E assim como a vida é feita em camadas, esse filme também. Essa não é nenhuma análise cinematográfica sobre o filme, como aqueles canais de filmes que tem por aí. E também eu vou falar spoilers sem me preocupar, porque também não é focado para quem não assistiu. É só uma análise minha que tenho experiência em storytelling, narrativa, cinema e marketing sobre esse filme que eu acabei de assistir e que pra mim é de outro mundo. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Se você gosta de um olhar sobre narrativa, sobre as coisas da vida, se inscreva para emergir e comenta sua opinião sobre o filme. Vem! O que começa me chamando a atenção nesse filme é como a sinopse e o trailer dele é uma história vazia como qualquer outra das milhares que saem de Hollywood. Quando você começa a assistir o filme, você vê que tem uma qualidade, um trabalho audiovisual ali e de roteiro, dos diálogos, mas também não acha nada demais assim. Eu dividiria esse filme em 4 atos, e o primeiro ato, até chegar o incidente iniciante, e para quem não sabe, incidente iniciante é um incidente que faz o personagem principal iniciar o grande conflito do filme. Por exemplo, ele está trabalhando como advogado, e aí ele descobre que vai ser demitido, ele não vai conseguir pagar a casa e vai ter que devolver a casa com a família. Então, ele estava numa vida normal e aconteceu algo muito negativo ou muito positivo que ele vai ter que tomar uma decisão drástica e vai ser, o filme vai se passar dentro desse conflito. Isso é chamado de incidente iniciante. E o incidente iniciante acontece com minutos de filme, ele pode acontecer de 5 minutos a 30, 40 minutos, depende. Mas ele acontece rápido. Então é a personagem principal, que é a Anora, e daí ela conhece lá no lugar que ela trabalha como garota de programa, ela conhece um russo, e aí eles se envolvem e depois ele convida ela para ir na casa dele. Quando ela vai na casa dele, ela percebe que ele é um super bilionário e que o dinheiro que ele tem é por causa do pai dele lá e tudo mais, russo também, que ele tá sozinho lá. E ela se fascina por esse mundo. Então esse incidente iniciante foi conhecer o russo e começar a se envolver com ele. E ela começou a ir lá algumas vezes e eles começaram a construir essa relação. Mas tudo acontece a partir dos 40 minutos. Que aí nesse terceiro ato, os pais dele descobrem desse casamento com essa pessoa e os pais que estão lá da Rússia são muito contra. Aí eles mandam o capanga principal deles lá, o chefe dos capangas deles que está nos Estados Unidos, ir atrás deles com mais seus 2 capangas para ir resolver isso na mansão do filho. E quando chega lá, que começa esse ato, pra mim o nível fica prime, assim, de tudo, assim, pra mim fica 10 de 10 tudo ali dos 40 minutos até o final, assim, não tem um segundo perdido ali, porque daí vira uma história de ação e reação, e daí aí vocês que estão vendo aqui provavelmente viram o filme, então tudo bem falar spoilers, mas que daí vai acontecer essa trama de ele fugir e ela ficar presa por eles. E aí ela ficou amarrada porque ela tentou agredir eles e tentou fugir atrás do menino, que os dois são bem mais novos, né, que os dois são bem jovens. E as cenas vão se construindo e vão caminhando ali por blocos. Então tem um bloco ali que os capangas dele estão ali prendendo ela e ela tá querendo fugir. Aí daí tem um bloco que os 3 decidem ir juntos, e atrás do menino que fugiu. E aí vai se construindo essa cena aí de cargas positivas, negativas, em cenas de blocos muito bem construídos. E a narrativa vai caminhando junto com o espaço. Então cada espaço, eles estão na mansão lá primeiro, ela presa. Aí eles vão no carro atrás dos lugares, nas festas. E aí encontra ele, só que ele tá bêbado. E aí vai pro 8 da manhã lá pro lugar pra tentar separar eles, porque o objetivo era separar eles. E aí depois os pais chegam da Rússia. Então, a forma que foi desenhada o roteiro nessa parte é fantástica. E vai cada cena, parece que já tinha tudo para mostrar o filme. Aí foi mostrando que é esse fechamento, que é esse clima, porque ela no terceiro ato todo ela estava achando que ele queria também estar com ela e iria defender ela quando ele parasse de ficar bêbado e acordasse de verdade, ele ia defender ela das agressões que os capangas fizeram nela. Ela tinha toda essa esperança, todo esse mundo fictício na cabeça dela, mas aí ela percebe que quando ele meio que começa a voltar à realidade, ele só tava brincando com ela. Ele ia assinar os papéis do divórcio e ele falou: foi legal esse tempo com você, eu me diverti bastante. E pra ela não era diversão, era algo muito mais sério. E essa cena acontece quando eles estão subindo ali o jatinho pra ir para Las Vegas lá para assinar os papéis, porque eles percebem que tem que ir lá para Las Vegas assinar o papel da separação. E aí só pelo olhar dela já tem essa quebra de atos, porque daí ela já percebe que ele só tava zoando comigo e na verdade tudo que eu pensei estava errado. E aí só pelo olhar dela a gente percebe isso, e aí já todas as cenas finais se carregam para esse fechamento. Mas é muito difícil você construir cenas de fechamento, porque depois que você tem esse plot, que é o plot twist que a gente conhece,
que é essa virada, aí tudo fica já mais ok, assim, vai se caminhando pro fim, tem alguma cena boazinha ali, mas a forma que eles constroem as cenas desse fechamento que também são incríveis, porque por mais que já tenha tido o plot principal, as cenas seguintes, que são 3 cenas, acredito que são 3 cenas, a cena lá da família dele lá para assinar os papéis, a cena que ela tá voltando, a cena que ela tá na casa com um dos capangas, e aí vocês vão entender o porquê assistindo, e a cena de fechamento. Todas essas cenas têm emoções muito grandes, que eu já vou falar daqui a pouco, e tem um motivo muito grande, tem uma carga ali muito grande que vai construindo assim e vai fechando de uma forma perfeita. E alguma das partes que mais me chamam a atenção do filme, por exemplo, a complexidade dos personagens. Geralmente filmes clichês e fraquinhos, eles têm personagens que quer só uma coisa, eu sou só mal, eu sou só bem, e eles são meio unilaterais e falam que a personagem principal, que foi muito boa, a atriz lá e tudo mais, carregou o filme. Eu discordo, assim, os outros personagens são excelentes. O menino lá que casou com ela, o capanga lá que teve uma relação com ela, todos eles são espetaculares, e a forma que foi construída esses personagens, o roteiro deles, mostra que eles querem várias coisas, então não é também só yin yang ali, é bem e mal. Cada um dos personagens tem um tipo de objetivo para alcançar, tem um tipo de conflito para resolver. Ela tem o capanga-chefe tem outro, o capangas ali tem outro, o menino tem outro, que daí ele tá perdido, ele tá querendo buscar a aprovação dos pais, os pais tem outro que quer que ele siga os passos da família, a mãe tem e o pai tem outro também. Por mais que são rápido as cenas que aparecem os pais deles, em poucos segundos, só pelo diálogo, a forma de olhar, as risadas do pai, dá pra ver que um quer uma coisa, outro quer outra. Então a forma que foi construída esses personagens é fantástico, assim, é surreal, assim. Poucos filmes da minha vida eu vi uma construção tão boa de múltiplos personagens, assim, de uma forma simples, sem precisar desenvolver tanto, contar a história de cada um, assim, de uma forma simples, em poucas cenas você consegue entender esses conflitos desses personagens. Que passa para esse segundo ponto, que a forma que foi construída, as mudanças do que o personagem quer ao longo, os principais, é fantástica, da personagem principal, por exemplo, e do menino, por exemplo, que ele quer alguma coisa no começo, e aí as coisas vão mudando, os fatos vão acontecendo, no meio o personagem quer uma outra coisa, no final ele está querendo uma outra coisa, então vai mostrando esse crescimento, essa evolução dos personagens, por isso que é tão bem construído. E as cenas, a forma que as cenas são construídas, primeiramente no roteiro, é uma carga emocional, tem uma complexidade na construção das cenas. Tanto a parte ali de como que os personagens reagem às situações, os diálogos que tem, que muitas vezes são diálogos comuns. Exemplo bobo, tô falando de hambúrguer, mas na verdade eu quero te falar que eu não te amo mais. É isso que vai enriquecendo a cena. Então as formas que os diálogos foram construídas e as emoções que são incluídas nessas cenas. Então às vezes é uma cena simples que você quer passar uma emoção. A forma que ele conseguiu passar essas múltiplas emoções uma atrás da outra, que às vezes, por exemplo, o personagem tá triste, mas daí acontece um ponto que ele vai ficando com raiva, aí acontece um ponto que ele vai ficando com nojo, que aí vai fazendo um carrossel de emoções que foi muito bem construído, assim, em todos os atos, mas dá um ponto principal para os atos finais. E também aí já entra a parte da mise-en-scène, que para quem não sabe, mise-en-scène é tudo que está na tela ali, na construção cinematográfica, né, da parte da produção pós-roteiro, né, as cores, que tá o tempo todo cores frias e sempre um objeto vermelho. Quando vocês forem ver, tem uma toalha vermelha e todo o cenário frio e o personagem frio, um carro vermelho passando e todo o resto frio. Vai trazendo todas essas emoções que as falas, os olhares, as ações dos personagens também querem passar, transformando em algo muito maior. Então esse filme é um filme com várias camadas, como eu disse no começo, que você pode assistir 2, 3 vezes e cada vez entender uma coisa, entender pontos a mais, que ele parece ser uma narrativa simples e ele é complexo, e eu gosto muito disso. Lembra muitos filmes que eu gosto, por exemplo, do neorrealismo italiano, que são filmes de história simples, mas que tem uma carga complexa muito grande por trás, e não é tipo uma super história, e é fantástico. E esse filme ganhou algo que é muito difícil de conseguir, que foi o Oscar e o Festival de Cannes. Então são os 2 principais festivais, um mais de arte e um mais popular. Ele conseguiu as 2 coisas. A atriz principal, assim, eu achei que ela é jovem, ela estava muito bem no personagem. Ela conseguiu de longe ser o ponto alto do filme, assim, a melhor atriz do filme. E sim, ela deu conta de fazer a complexidade de cenas e emoções e conflitos ao longo do filme, toda essa
montanha-russa de emoções que foi tendo, e ela é muito boa. Ela estudou muito para esse personagem, teve que aprender russo ali, um pouquinho de russo para conseguir falar inglês e russo. E eu vi A Substância. Eu gosto muito do filme A Substância, apesar de ser um filme nojento. Eu gosto muito da atuação da Demi Moore, mas para mim, comparando as duas, ela foi melhor. Ainda não vi, ainda estou aqui, eu quero ver no cinema, aí não posso julgar qual foi melhor, mas entre a Demi Moore e a atriz da Nora, eu acho que a Nora mereceu mais. Que por acaso a turma tem falado que o filme da Substância fala exatamente sobre isso, que uma atriz mais jovem tende a ganhar da atriz mais velha. Mas eu fico refletindo, talvez, será que isso é só um acaso? Será que ela de fato foi melhor? É a mesma coisa se na próxima Copa do Mundo o Cristiano Ronaldo for para a final da Copa do Mundo, um grande jogador, e ele perdeu o pênalti, perdeu para outro time que tem uma estrela de 18 anos. Ele perdeu, aconteceu, foi parte do jogo. Claro que a narrativa do Cristiano Ronaldo ganhar seria muito melhor, mas o outro ganhou, e para mim foi exatamente isso que aconteceu. As duas foram excepcionais, mas a Nora foi mas a personagem da Nora para mim foi superior, e por isso que eu falo que a Nora mereceu ganhar todos os Oscars. Comente a sua opinião sobre a Nora e o que você achou desse filme. Semanalmente estou criando vídeos sobre narrativas, sobre temas universais. Se inscreva para acompanhar e curte para esse vídeo chegar a mais pessoas.